Conheça o bando Nsefo. Dois irmãos que defendem seu território. Três mães que criam a próxima geração. Eles caçam juntos e protegem os mais novos dos animais mais perigosos da África. A maior ameaça vem de leões rivais. Uma coalizão de assassinos de filhotes. Uma nova tecnologia revela um comportamento extraordinário. E um drama trágico. Esta é a história de vida nova e perdas. Para que seus filhotes sobrevivam, este bando precisa trabalhar em conjunto. Uma família ligada pelo sangue. Caçadores africanos. Ligados pelo sangue. Rugidos de confiança e poder podem ser ouvidos ao longo de 8 quilômetros da zona ribeirinha dentro do Parque Nacional de Luangwa Sul, na Zâmbia. O rio Luangwa passa pelo coração deste lugar, mas está secando. Há 4 meses não chove. Elefantes viajam quilômetros todos os dias em busca de água ou para encontrar comida. A estação seca é um período especialmente estressante para os hipopótamos. Para os oportunistas da África, é perfeito. Este macho não quer realmente dividir a sua caça com os abutres. Seu bando comeu e dormiu um dia inteiro ao lado da carcaça. Portanto, não sobrou muita coisa, mas ele ainda não quer desistir dela. Ele e seu irmão têm 7 anos, jovens líderes do bando Nsefo. Eles ganharam o direito sobre 3 leoas, 2 irmãs e uma filha. As fêmeas nasceram aqui e conhecem cada canto e cada fenda deste território. Os machos chegaram alguns anos atrás, vindos do outro lado do rio e tomaram conta do bando. O bando Nsefo tem agora 14 membros fortes, contando adolescentes e até mesmo uma avó em apuros. Mas não só por ter comido um hipopótamo. As 3 leoas estão prenhas e quase dando à luz. Elas enfrentarão tudo para manter seus filhotes vivos ao longo dos próximos meses. Os machos são a sua primeira linha de defesa contra leopardos, hienas e outros leões. Os 2 machos exibem a sua força pelo cheiro e também pelo som. Eles esfregam as suas patas na urina, que contém hormônios que revelam a sua saúde e a sua idade. Eles deixam um rastro à medida que vão caminhando, um recado para todos aqueles que invadem o seu território.
A fêmea que está prestes a dar à luz vai em direção à mata. Escolher uma boa toca é a primeira missão de uma mãe. As hienas e os leopardos são um grande perigo para os filhotes. Portanto, a toca precisa estar muito bem escondida na mata densa. Ao nascerem, seus filhotes têm cerca de 10 centímetros de comprimento e pesam cerca de 200 gramas cada. Eles são cegos e indefesos. Após um dia ou dois, seus olhos se abrem. Sempre que a mãe visita seus filhotes, as chances de serem descobertos aumentam. Por isso, ela os muda de lugar com frequência. Sua nova toca fica na floresta, longe do rio. Os elefantes também preferem a sombra e a discrição da floresta. Mas este aqui está nervoso. Ele sente que uma leoa está escondida muito próximo dali. Somente quando o elefante segue o seu caminho é que a mãe consegue relaxar com seus filhotes. Ela tem dois, um macho e uma fêmea. Eles agora têm 6 semanas de vida. Os dois filhotes são diferentes um do outro. A fêmea é mais brincalhona, seu irmão mais quieto. E não há dúvidas quanto a saber quem é que manda. Talvez tenha sido só um acidente, mas a rivalidade entre irmãos é parte importante de suas vidas enquanto crescem. Os filhotes de leão mostram suas personalidades desde o início, sejam corajosos, brincalhões ou nervosos. Dentro da ninhada, o comportamento dos filhotes varia mais que fora dela. Os cientistas agora compreendem que serem diferentes de seus irmãos deve ser importante, pelo menos para os leões. Talvez signifique que sejam menos propensos a competir um com o outro. Ela está novamente mudando de toca, assim outros animais não descobrirão sua rotina. Durante as primeiras semanas, ela teve que carregá-los, mas agora eles já estão fortes o suficiente para poderem andar. O macho, tímido, mal parece pronto para enfrentar o mundo. Com cuidado, eles a seguem. Um tronco de ébano parece ser o melhor esconderijo. Leões dificilmente escalam árvores, mas aqui os filhotes escalam em direção a uma toca oca. Ela os protegerá de hienas e não há sinal de leopardos na área. Eles estarão seguros aqui até que estejam prontos para serem apresentados ao bando. Sua mãe não pode esperar muito tempo. Ela faz parte da equipe de caça
e precisa caçar para ela e para o bando. Ela volta todos os dias para se reunir às fêmeas prenhas. Elas são astutas e sabem como manipular os machos. Mesmo prestes a dar à luz ou tendo dado à luz recentemente, elas se mostram prontas para acasalar. A sedução mantém os machos acesos. Elas precisam dos 2 irmãos para defenderem a família de machos intrusos que poderiam matar seus filhotes. Os humanos não são os únicos a usarem o sexo para manipular o outro. Os cientistas também descobriram que as leoas têm o cérebro maior, principalmente a parte do pensamento consciente e da supressão das emoções. Tudo indica que elas planejam, armam e controlam. Os machos fazem o seu trabalho protegendo o que eles imaginam ser deles. A vida do leão é uma batalha feita de alianças, e o maior perigo para o bando nicéfalo vem dos demais bandos que se encontram perto dali. Seu território abrange 60 quilômetros quadrados ao sul do rio Luanga. O rio circunda seus domínios, formando uma barreira natural contra intrusos. A maior ameaça vem de um bando que fica ao norte. Aqui, 3 machos, sem juba, formam uma poderosa coalizão. Eles não só estão em maior número, como também são mais velhos e mais violentos. Até agora, o rio os tem afastado, porém, à medida que a estação seca se intensifica, a correnteza está diminuindo de força e a água evaporando. Se esses 3 leões sem juba cruzarem, eles derrotarão os 2 machos e matarão os filhotes que encontrarem. Para as 3 leoas, todas prestes a dar à luz, a seca do rio não poderia ter vindo em pior momento. A segunda das leoas a dar à luz é a mais nova, a filha. Ela é mãe de primeira viagem, nova no que se refere aos desafios da maternidade. Ela construiu uma toca no meio de alguns arbustos resistentes, mas a sua escolha não foi adequada. É muito perto do rio, ou seja, é um ímã para a vida selvagem, incluindo leopardos e hienas. O bando precisa controlar os seus predadores rivais. Os machos estão fazendo a sua parte, construindo paredes de som e odor ao redor do bando. A mãe mais nova, a caminho de sua toca, está nervosa. Ela consegue farejar um leopardo que passou por ali recentemente. Uma vala seca foi usada por uma fêmea leopardo como estrada e esconderijo. Não há uma compreensão maternal entre essas 2 predadoras. Ambas matam para protegerem seus filhotes. A leopardo está focada em caçar um impala. Porém, a caçadora se tornou a caça.
A leoa deixou bem claro quem é que manda aqui. Ela volta para alimentar seus filhotes na toca. Tem alguma coisa errada. Hienas. Ela consegue farejá-las. Uma ainda está por ali e está com alguma coisa no pasto. A toca está vazia. Com as hienas por perto, seus 3 filhotes iriam instintivamente ficar quietos e permanecerem escondidos. Ela observa a linha dos arbustos indo e voltando. Após algumas horas de busca desesperada, ela finalmente desiste. Normalmente, as primeiras ninhadas morrem. É difícil, mas o que molda uma boa mãe é passar por uma experiência difícil. Ela ruge pelo seu bando, pelos seus filhotes mortos. Um rugido de frustração, solidão e desespero. Os gêmeos, a primeira ninhada do bando, ainda estão em segurança na sua árvore quando a mãe chega para pegá-los. Ela os leva para conhecerem o resto da família. A mãe, em luto, volta para o bando. Ela rosna para os recém-chegados como se quisesse dizer que eles não estão à altura de seus filhotes. Suas úberes ainda estão inchadas e cheias de leite não usado. Ela poderia amamentar os filhotes de sua irmã, mas ao invés disso, dá as costas para eles.
A terceira, a fêmea mais velha, é a última a dar à luz. Ela é a mais experiente e está muito cansada. Ao ir na direção dos seus filhotes para alimentá-los, ela desaparece por entre os arbustos como um fantasma. Naquela tarde, milhares de búfalos chegam. Eles são a comida preferida do bando Incefo, mas são perigosos de caçar. As hienas seguem os búfalos na esperança de conseguirem alguma sobra deixada pelos leões. No rio, a queda do nível de água força os hipopótamos a se aproximarem uns dos outros. Não há mais espaço para uma convivência pacífica. Alguns membros do bando já estão chegando no final de sua jornada. Com os machos patrulhando e as mães amamentando em suas tocas bem escondidas, a velha avó fica com os adolescentes. A vovó tem um papel a desempenhar. Ela ajuda os adolescentes a chegarem até a comida e cuida deles. Porém, às vezes, tem dificuldade em acompanhar o ritmo. Uma fêmea que já não procria, uma ajudante, isso é raro entre os mamíferos. Um bando é um sistema extraordinário de sobrevivência. A cooperação entre os membros da família ajuda a manter os seus membros vulneráveis vivos em um mundo cheio de inimigos. Caçar juntos é uma habilidade que leva anos para se aprimorar. Os leões, assim como a maioria dos felinos, são criaturas da noite e enxergam mesmo na mais completa escuridão. A noite é muito perigosa. As hienas e os leopardos são mais ativos e ficam mais confiantes. As duas irmãs estarão muito ocupadas durante a noite, levadas pelo instinto materno. Os gêmeos precisam de alimentação e proteção. A leoa de luto entrará no cio logo, apesar de sua tristeza. A mais velha e a última em dar à luz vai embora desapercebida para alimentar os seus filhotes bem escondidos. O resto do bando se une para caçar. Eles tentam encurralar alguns impalas e pucus, mas os antílopes são rápidos e têm sentidos apurados. Os leões Incefo se voltam contra os recém-chegados búfalos. Eles são fortes e é necessária a ajuda de quase todo o bando para derrubar um só. E é isso que as hienas esperam que aconteça. O bando se alimenta da caça. O que sobrar pode ficar para as hienas.
O nível do rio baixa alguns centímetros todos os dias, criando novos espaços de terra, e leva todos os animais para perto da água. A leoa não é uma ameaça para este elefante. Porém, os leões matam seus filhotes e os elefantes têm uma memória longa e imperdoável. Os leões conseguem relaxar mais durante o dia. Os gêmeos aparecem para saber quem é um dos machos. Mas após um delicado aviso de sua mãe, eles o deixam em paz. Os machos instintivamente matam filhotes e pode levar algum tempo até ele aceitar que estes aqui sejam seus. Os primeiros meses de vida de um animal são os mais delicados, e a família toda precisa protegê-los. Hoje, são os elefantes a terem motivos de preocupação. Um dos filhotes está caído, exausto e com fome. Com leões por perto, a manada quer continuar e o filhote tenta se levantar. Às vezes, um pequeno incentivo é tudo o que se precisa. Enquanto o bando relaxa, a avó se levanta. Dificilmente ela irá ajudar a caçar antílopes, mas pode ajudar o bando de outras maneiras. Ela chega no refúgio preferido da leopardo. A natureza vingativa dos predadores rivais é o lado mais sombrio da maternidade. E os cientistas apenas estão começando a entender isso. Talvez ela tenha perdido ninhada após ninhada para várias gerações de leopardos. Os elefantes não são os únicos a guardar tanto rancor. A velha leoa não consegue ver a leopardo, mas o pucu a ajuda quando soa o alarme contra ela. A astuta leopardo passa por trás da velha leoa. Ela calmamente se afasta. Precisa parecer despreocupada, assim poucos animais irão disparar algum alerta. Ela escondeu uma caça em um arbusto espinhoso. Mas a vovó não é tão facilmente enganada. A leopardo poderia se manter escondida, mas a coisa mais segura a fazer é sair dali e torcer para que a leoa não encontre a sua caça. É claro que a vovó sabe exatamente onde procurar.
O impala não está fresco e já está começando a se decompor. Assim como acontece com muitas avós, ela não é a devoradora mais elegante. A refeição é a sua própria recompensa. Porém, ao roubar da leopardo, a velha leoa também está ajudando a proteger o seu próprio bando. O nível do rio continua a baixar e a ameaça dos leões que vem do norte se aproxima cada vez mais. Os 3 que não têm juba são mais velhos e mais fortes que os 2 irmãos. Caso eles cruzem o rio, irão matar os filhotes para deixar as fêmeas novamente no cio e assim poderem começar as suas próprias famílias. Esta manhã, os 2 irmãos Incefo não estão se esforçando muito para protegerem seu bando. Os filhotes parecem estar felizes, alheios aos perigos. O filhote mais tranquilo já ganhou confiança e agora está mostrando à sua irmã tudo o que aprendeu. Eles estão treinando movimentos de caça e estrangulamento. Ambos os machos ainda estão rugindo e marcando o território, esporadicamente. Os filhotes parecem se aproximar dos 2 irmãos, fazendo todo o esforço para criar um laço. Os cientistas acreditam que só se os machos realmente se preocuparem com eles é que irão dar as suas vidas por estes filhotes. E requer muita coragem, por parte dos filhotes, consolidar este laço. Para o pequeno macho, estreitar os laços com o pai e com o tio é igualmente vital. Mas ele tem outro motivo. Os machos só conseguem sobreviver através de coalizões normalmente entre irmãos, e ele só tem uma irmã. Ele enfrentará um futuro difícil como um leão solitário, apesar de seu pai não poder ajudá-lo a formar uma futura coalizão. O filhote instintivamente tenta se aproximar do macho mais velho como sua única opção. A mãe de luto está flertando. Os cientistas acreditam que as leoas sentem profundamente a perda de seus filhotes, lembrando-se deles por toda a vida, mas também precisam acasalar novamente o mais breve possível. O nível do rio Luangwa continua a baixar. Para uma fêmea no cio e para um filhote solitário, o tempo está acabando, já que a ameaça se encontra na outra margem do rio. A mãe dos gêmeos os leva para longe até a sua toca para mantê-los longe do perigo. Os machos rugem com mais força à noite, e os rugidos podem ser ouvidos ao longo dos 8 quilômetros do Vale de Luangwa.
A leoa mais nova, sem filhotes que exijam a sua atenção, está caçando pucus para o bando. Atrás dela, um dos leões faz uma rara aparição para ajudá-la na caça. Ou é o que parece ser? Os leões são famosos por sua excelente visão noturna, mas eles não ouviram e nem viram o pucu ao seu lado. A sua atenção está voltada para outro lugar. Ela está entrando no cio, mas ainda não está totalmente pronta para o ato. E ele segue o seu caminho. Os elefantes têm estado a noite toda em busca de comida longe do rio. O pequeno está magro, mas está vivo. Os gêmeos sobreviveram à noite e, ao amanhecer, já estão de volta ao bando. Mas nesta manhã, a vida dos dois filhotes está para mudar. A irmã mais velha, a mais discreta, volta com seus 4 filhotes, todos machos. Eles são 1 semana ou 2 mais novos que os gêmeos. 3 são muito confiantes, mas um é retraído. Talvez tenha sido um pouco excluído pelos irmãos ao nascer. Porém, provavelmente apenas tem uma personalidade mais tímida. Cada leoa tem 4 úberes. No entanto, os novos filhotes estão interessados em mamar junto com seus primos mais velhos. Para a pequena fêmea, isso é um problema. Mas para o seu irmão, um macho solitário é a salvação. 4 novos machos, primos. Se todos sobreviverem, poderiam formar uma poderosa coalizão e ele, como o mais velho, poderia ser o líder. As leoas têm um ritual de amamentação chamado aloamamentação. Esse ritual fortalece os laços entre as ninhadas e é a base para futuros bandos. Os 6 tentando mamar de uma só vez é muito para a mamãe. Ela manda todos eles explorarem a região.
os filhotes imediatamente formam um grupo de 6. Porém, o maior perigo está para ser enfrentado por eles agora. O nível do rio Luangwa baixou para menos de 1 metro de água. A barreira está aberta. Os 3 leões que vêm da margem norte estão vindo para o sul e se aproximando do território do bando Ncefo. Eles começam a entrar na terra de ninguém. Sua missão: derrotar os 2 irmãos, expulsar os adolescentes machos, matar todos os filhotes e acasalar com suas mães. Agora entraram em território inimigo. Eles vêm em mais número, mas os irmãos têm a vantagem de ter o próprio bando a seu favor. Eles conseguem sentir o cheiro forte dos machos residentes. Há anos, os irmãos lançam seu odor ao longo de todo o seu território. Os 3 não se sentem intimidados e fazem o mesmo. Eles se mantêm à margem do rio em segurança, mas seus olhos estão voltados para a selva em busca do bando. A 1 quilômetro de distância, os leões Ncefo estão descansando, alheios à aproximação da ameaça. Porém, parece haver uma nova tensão. Os pequenos dentes dos filhotes são afiados e as 2 mães estão perdendo a paciência a cada dia que passa. O grupo dos 6 dá muito trabalho. Eles querem se alimentar ao mesmo tempo, porém, só com 4 úberes disponíveis, isso é impossível. O leite muda com o tempo. De alto teor em gordura, ele passa a ter alto teor de proteína. Então, por isso é que eles talvez prefiram uma mãe à outra. A jovem leoa finalmente entrou no cio e os machos estão fazendo seu trabalho. Durante 4 dias, ela acasala 30 vezes por dia, principalmente com o irmão mais velho, para assegurar que os filhotes sejam dele. Em breve ficará prenha e em 110 dias dará à luz. Seus hormônios atiçam os machos. Seus rugidos lhe dizem muito sobre a força e a vitalidade de cada um deles, e a sua urina exala poder e vigor sexual.
Já entrosados com os filhotes e com as mães, e agora com os hormônios de um acasalamento bem-sucedido, os irmãos renovam a sua confiança e se sentem determinados a defender o seu bando. Eles são 2 campeões no auge de suas vidas, os reis do rio. Uma mudança na direção do vento faz com que estes 3 invasores farejem e ouçam os donos deste território. Eles parecem reconsiderar suas opções. Os 3 já têm um bando e controlam a margem norte. E se ficarem presos do lado errado do rio, poderiam perder tudo. Sua confiança desaparece. Eles voltam para o norte, ao seu próprio reino e às suas próprias batalhas. O bando Encefo venceu. As 2 irmãs têm 6 filhotes saudáveis. E a leoa mais nova tem uma nova ninhada a caminho. Com 5 novos machos, o futuro do bando parece seguro. Em alguns anos, estes jovens leões poderão cruzar o rio para dominar novos bandos.